Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou Edmara Rabaioli, educadora física e professora de Pilates. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui nesse espaço de conversa, saúde e qualidade de vida. E para começar, gente, no nosso primeiro episódio, começar com chave de ouro, eu trouxe aqui para vocês a nutricionista Bianca Miranda. Ela é nutricionista da Casa do Pilates, é a minha nutricionista e hoje ela veio contribuir e tirar várias dúvidas nossas a respeito de menopausa e nutrição. Então, episódio de hoje: Pilates, nutrição e menopausa. Então, pegue o seu café, ajeite essa postura, respire fundo e vem com a gente. Oi, Bianca, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu gosto nosso. muito da Casa do Pilates, há muitos anos já. O meu propósito é trazer a alimentação saudável aí para as mulheres, para que elas possam usar isso como uma ferramenta nesse período, principalmente da menopausa, para entender melhor o corpo e amenizar os sintomas que são acarretados aí por causa dessas alterações hormonais, né? Então, eu acredito que quando a mulher ela entende o que está acontecendo com ela, ela começa a olhar de uma outra forma isso que está acontecendo, e ela consegue ter as ferramentas necessárias para que isso ocorra de uma forma leve, tranquila, sem muitas alterações, assim, né? É bem esse o propósito mesmo da gente sentar e conversar um pouco sobre esse assunto, né? Eu acho que a menopausa é um grande desafio na vida da mulher, né? São muitas mudanças, muitas alterações, assim, e que quando todos esses sintomas começam, muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? Sim. Eu falo por vivência própria, né? Então, porque eu já estou na menopausa, já estou passando por vários obstáculos, assim, né? Que eu fui reformulando a minha visão sobre eles e buscando como eu poderia passar por essa fase de uma forma mais leve, mais suave, né? Mais tranquila. Mais tranquila, mas são muitos os desafios. Até a gente aceitar. Eu acho que o grande X da questão é a gente aceitar. Né? Porque ela acontece numa fase que a mulher está muito produtiva, né? Isso. E a mulher não quer aceitar que às vezes é esse momento dela parar um pouco, olhar para dentro, de repente dar uma pisada ali no freio, exatamente, né? Dar uma parada. Sim, é um desafio bem grande para a maioria das mulheres e eu acompanho isso bastante no consultório, assim. E não só no consultório, né? Nas pessoas que a gente conhece e ouve muito falar, assim. E fala um pouquinho, Bianca, quais são essas mudanças metabólicas, assim, que acontecem no corpo da mulher nessa fase? Então, nessa fase, acontecem alterações nos hormônios sexuais da mulher, né? Então, acontece principalmente ali uma queda no estradiol e na progesterona. E especificamente o estradiol, ele é um hormônio bem necessário ali na regulação metabólica, né? Então, o que acontece? Começa a ter alterações principalmente da localização da gordura corporal, tem uma gordura ali mais localizada na região abdominal. Eu acho que isso é uma das principais queixas que a gente ouve em consultório, assim, né? Principalmente da nutrição. E também questões relacionadas ao sono, ao humor. Então, tudo isso é acarretado justamente por conta dessa baixa nessa produção hormonal. Então, isso que você falou também é muito linkado àquilo que eu passei, assim, essa constituição física é a primeira coisa que a gente sente que começa a mudar, né? Eu lembro que eu falava assim, nossa, mas eu tô me sentindo muito mais flácida, Exatamente. né? Mesmo fazendo exercício, eu sentia que eu não tinha mais a mesma qualidade, assim, a mesma disposição. O primeiro sintoma, assim, que me pegou muito forte foi o cansaço. O cansaço extremo, assim, que eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Eu vou contar rapidinho um pouco a minha história do como eu entrei na menopausa, né? Que foi de uma forma bem abrupta, assim, né? Porque eu tive um cisto, né? Um mioma, desculpa, no ovário. No ovário não, desculpa, no útero. E esse mioma, ele foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou a porção de 80% do útero, né? Eu
durante um tempo, tentei fazer tratamento para evitar que eu tivesse que fazer a retirada, mas chegou a um determinado momento que não tinha mais como, né? Então, era bem na época da pandemia, as cirurgias eletivas estavam todas canceladas, então eu passei por um processo de 8 meses de sangramento. Então, 8 meses de sangramento direto. Então, o tratamento não tinha mais como. Eu tive que fazer a retirada do útero. E eu falo assim, que eu entrei na sala de cirurgia com um corpo e saí com outro. Sim. Porque assim, a gente às vezes tem uma visão de que a gente vai tirar o útero e tudo bem, né? Ah, que bom, não vou mais menstruar. E não é bem assim, né? Para mim foi uma mudança muito bruta e drástica, assim, com relação à parte de disposição, até a parte emocional. Eu comecei a ter muito mais episódios assim ligados à insônia, ansiedade. E com o tempo eu comecei a perceber que isso tudo estava linkado ao fato de eu ter retirado o útero. Porque os meus ovários, com o passar do tempo, começaram a também ter um mau funcionamento, né? Então, isso tudo me causou entrar na menopausa de uma forma mais rápida, né? Precoce. Né? Então, eu comecei ali, e eu demorei um pouco para perceber isso, porque foram 3 anos vivendo esses sintomas, sem entender que eu já tinha entrado na menopausa. Sim. Porque o que passam pra gente? Não, você vai tirar o útero, mas os seus ovários vão continuar funcionando. E não foi o meu caso. Sim. Pode ser que isso aconteça com outras mulheres, mas comigo não foi. Então, durante 3 anos, eu demorei a entender o que é que estava acontecendo comigo, né? E 3 anos para buscar um tratamento. Esse é um grande tabu, assim, que a gente tem. A menopausa, na verdade, ela é considerada a partir de um período de 1 ano que a mulher ficou sem menstruar, né? Se fizer a conta ali, então, essa última menstruação, depois de 1 ano não teve, então ali ocorreu a menopausa. Mas o que ocorre antes é a perimenopausa, né? Que são sintomas que vão vindo e pode acontecer até 8 anos antes. Então, uma mulher ali na faixa dos 38 anos já pode estar sentindo ali os sintomas da menopausa e ela não está se dando conta que são sintomas da menopausa, da perimenopausa no caso, né? Então, essa mulher a gente pode considerar que ela já está no climatério, que é toda essa fase. É bem interessante porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa... meu Deus, mas eu conseguia fazer as coisas, agora eu não consigo mais, muito né? Isso, autocobrança total. Isso, eu era tão produtiva, agora eu não sou mais, eu não tenho mais a mesma disposição, principalmente que antes, ou antes eu comia isso e não tinha problemas, eu não engordava, né? Meu peso se mantinha. Nunca foi assim? Nunca foi assim, agora só de respirar já tô engordando, isso é bem comum ouvir. Olhei, engordei? Isso. E a mulher não se dá conta que ela tá entrando aí nessa fase, assim, né? Isso é bem importante prestar atenção. Hoje, muito com o uso dos anticoncepcionais e tudo mais, a mulher acaba perdendo um pouco essa sensibilidade de entender sobre os ciclos dela, né? E os períodos dela, assim. Então, muitas vezes falta atenção para esse lado, assim, direcionado para isso. A gente cuida de tudo, de todo mundo, e não cuida da gente, não presta atenção. É sempre para depois. Exato. E fala um pouquinho, Bianca, quais são os principais sintomas, assim? Vamos falar até para essas mulheres que estão assistindo e que podem se identificar com isso. Um dos principais sintomas que ocorre são relacionados à cognição. Então, a mulher, ela tem algumas falhas de memória, esquecimentos, assim, isso acontece bastante. Mas às vezes é falta de vitamina B12 também. Às vezes pode ser a B12. Tem que dar uma investigada. Outra questão é o sono. A qualidade do sono, ela é muito alterada, a mulher tem muitas alterações de ansiedade, estresse, isso tudo relacionado ali à questão do triptofano, da dopamina, tudo relacionado à queda do estradiol também. Então, cientificamente, tudo isso é esperado que aconteça, né? Mas eu acho que ainda o mais falado são os fogachos, que são os calorões, né? E por que acontece esses calorões que a gente sente do nada? É uma onda que você fala, meu Deus, da onde? Você vê a pessoa do teu lado tá com frio e você tá lá com calor. É porque ocorre uma desregulação
do nosso centro de termorregulação que ocorre no cérebro, no hipotálamo, que ele é gerenciado pelo estradiol. Então, quando tem essa queda de estradiol, é como se o mínimo calorzinho, ele já fosse algo muito abrupto, assim. Então, a mulher já tá ali suando, já tá passando mal, e ocorre tudo isso justamente por causa dessa queda desse hormônio. Mas, algumas coisas que podem ali estar ajudando, né, para que a mulher não tenha tanto essas sensações, principalmente hidratação. Então, tomar água de forma adequada. Cuidar muito com alimentos que sejam muito picantes, pimenta, algo nesse sentido, assim, que vai dar essa alteração por si só já causa. E também tem os fitoestrógenos, que a gente chama, que são alguns alimentos que podem ajudar. Como, por exemplo, sim, as isoflavonas da soja, do gergelim, a própria linhaça, que é muito utilizada também. E uma coisa que, assim, da medicina dos antigos já, que usam muito, isso foi estudado e é comprovado cientificamente, é o chá de amora branca, que ajuda bastante na questão dos calorões. Então, o chazinho da vovó funciona. Ajuda sim. Olha só, é porque assim, às vezes a mulher não sabe nem como lidar, né? Ela vai dormir com frio e no meio da madrugada é aquele calorão e ela acha que é normal. E na verdade, sofre é o marido, né? E quem sofre é o marido. Desguarda. O tira coberto, coloca coberta, né? Mas é um dos sintomas realmente que também me pegaram bastante, assim. Hoje tá muito mais controlado, né? Mas assim, eu vejo também um pouco assim, da mulher ela ter um pouco de resistência a enxergar que ela tá nessa fase, né? Como eu dou aula para muitas mulheres, assim, né? Então, no estúdio a gente também faz avaliações. Então, a gente vê as queixas e sabe que é exatamente isso que está acontecendo naquele momento. Mas também, ao mesmo tempo, eu percebo um pouco de resistência da mulher na aceitação de estar vivendo essa fase. E aí isso fica mais difícil. Sim. Mais difícil ela buscar um tratamento, Exato. Mais difícil ela cuidar da alimentação, ou talvez ela entender que o corpo dela precisa talvez de um freio na rotina de vida, né? Então, eu acho que acontece muito isso também, né? O próprio respiro mesmo. O Pilates é legal porque ele tem muito disso, assim, né? Ele trabalha essa questão do parado, respirado, prestar atenção ali na consciência corporal quando tá praticando atividade, isso, né? Exatamente. Isso eu acho que é bem essencial em todas as fases da vida, óbvio, né? Mas especificamente nessa fase onde a mulher, ela precisa se conhecer um pouco melhor e conhecer um pouco melhor o corpo dela, assim, né? Então, coisas que estão muito alinhadas é a alimentação adequada nessa fase da vida e a prática de atividade física, uma atividade física que seja prazerosa para essa mulher e que não seja uma obrigação, um peso, né? Eu sempre gosto de falar muito isso, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o melhor exercício? O melhor exercício é aquele que você gosta de fazer. Claro que um exercício bem programado, um exercício que esteja dentro das... que leve você aos objetivos que você precisa ganhar. Ganho de força, alongamento, mobilidade, equilíbrio. Mas a pessoa, ela precisa gostar daquilo que ela faz, né? Existem 2 pontos, na verdade, né? Existem as pessoas, assim, que buscam o exercício para se identificar, e que precisam disso, né? Então, ela tem que buscar algo que ela goste. Ou existe aquela pessoa que é resistente ao exercício físico, seja qual for. Então, a gente tem que trabalhar mesmo sobre 2 linhas, né? Um é que você pode achar o exercício que você gosta, né? Para você trabalhar dentro dessa linha, de você se identificar. Ou você fazer pela disciplina. Sim, Não é que você goste, eu não gosto de fazer exercício, né? Eu não gosto de fazer exercício. Você precisa fazer. Você precisa como tomar banho, você precisa como você... Quem gosta de tomar remédio que não tá doente. Exatamente. Então, é pra não ficar doente, né? Já faz exercício, tem a prática. E muitas vezes acontece de, no meio do caminho, a pessoa começar a se identificar. Exato. Né? Existe uma fase de adaptação, né? Uma fase de adaptação que a pessoa precisa passar por aquilo. Porque qual que é a lei que rege o nosso corpo? É a do menor esforço. Então, o que o nosso corpo quer? Exatamente. A gente quer ficar lá no sofá, assistindo uma
série, é isso que ele quer, economizar energia. Mas para que a gente tenha saúde, longevidade, e uma longevidade com qualidade, a gente precisa do exercício físico. Sim. Não existe saúde e bem-estar se eu não tiver músculos. Exatamente. E eu só terei músculos fazendo um exercício Tendo de estímulo. força. Exato. Né? Um estímulo e um aporte também Isso. alimentar, né? Adequado. Exatamente. Sim. E a hora que você falou até do exercício do Pilates com relação à respiração, né? Isso ajuda muito, assim, né? Porque mulheres na menopausa, elas têm algumas características, né? Aumento da ansiedade, da insônia. Exato. Então, a gente consegue trabalhar isso dentro do método Pilates, por quê? Porque ele é um exercício controlado, então você tem que controlar o movimento, controlar a respiração, e o resultado final disso tudo é uma diminuição nos níveis de ansiedade. Exato. Por quê? Liberação de substâncias calmantes durante a execução de todo esse processo. Então, o Pilates, nesse sentido de auxílio à melhora da ansiedade, do sono, e também até na questão da autoestima da mulher, né, que é muito afetada nessa fase, né? Quando ela se coloca diante de um desafio, que é uma característica do método Pilates, quando ela se coloca diante desse desafio e que ela consegue realizar esse desafio e que ela tem bons resultados, a autoestima dela é muito elevada. Sim. Então, a gente consegue trabalhar esses vários elementos dentro do método Pilates. E sem contar que toda essa questão de trabalhar a respiração e a postura melhora, inclusive, a questão da gordurinha abdominal. Isso, está né? muito relacionada com a postura, né? Uhum. Até esses dias atrás, eu fiz um vídeo que fala muito da postura com relação às curvas da coluna. Que às vezes a pessoa, ela transparece ter uma barriguinha, mas na verdade ela não tem. O que ela tem é uma curvatura acentuada da coluna. E isso também pode ser interferida pelo posicionamento dos ombros, né? Então, é a curvatura da coluna que está acentuada, é a projeção dos ombros para frente. Então, tudo isso também colabora para que ela acumule gordura também em determinadas áreas do corpo. Eu percebo bastante isso no consultório, apesar de não trabalhar com a parte de educadora física ou fisioterapia, enfim, mas a gente tem o pessoal da área da saúde já tem um olhar um pouquinho mais clínico, assim, né? E eu consigo perceber também que muitas pessoas, às vezes, na forma como ela se senta na cadeira para falar com você e tudo mais, aí já consegue fazer algumas, um olhar um pouquinho mais técnico, assim, né? E eu percebo que está muito relacionado com a região da gordura abdominal, a forma como a pessoa, ela se senta, assim. Então, o Pilates, ele realmente ajuda muito nessa questão. E eu acho que para a mulher, nessa fase, ele é uma atividade, assim, ideal, justamente porque essa fase, além da questão da gordura abdominal, ela tem uma questão de perda de massa muscular e de perda de massa óssea, né? Sim, Então, a mulher nessa fase, ela precisa ter esse estímulo um pouco mais direcionado, com esse olhar um pouco mais direcionado para a fase da vida que ela está vivendo, assim. E hoje em dia, né, antes se acreditava que com o envelhecimento, né, com a função da hipófise, né, que libera os hormônios do crescimento, a gente deixava de ganhar massa muscular, né? É a mesma coisa com relação à parte neurológica, né? Antigamente se achava que até determinada idade você não produzia mais, não tinha mais novos neurônios, hoje em dia não. Já é comprovado que existe a produção de novos neurônios até depois dos 90 anos. E com relação à massa magra, quando vê como que o corpo humano ele é fantástico, né? Ele vai criando defesas no decorrer da vida. Então, quando a gente tem realmente uma hipófise que ela já está em déficit de produção de hormônio do crescimento, a gente tem substâncias no próprio músculo. O próprio músculo ele vai fazer a produção desses hormônios do crescimento. Então, mas como que ele faz? Ele só consegue fazer a produção desse hormônio do crescimento através da contração muscular, que tem que ser, no mínimo, uma contração submáxima. Então, antes também se acreditava que para você ter grandes ganhos de massa muscular, você precisava ir até a falha
né? Você ter uma contração máxima. E hoje em dia já não. Hoje em dia já é comprovado que uma contração submáxima, ela gera a produção de novas unidades motoras, que é o aumento da massa muscular. Então, é exatamente nessa linha que o Pilates trabalha. Porque o Pilates, ele não te leva até a falha. Por quê? Porque ele é um exercício que ele vai padronizar a qualidade do movimento. Então, ele não respeita o teu limite isso, também, não é a quantidade, é a qualidade. Então, o que é essa contração submáxima dentro do método Pilates? É você sentir o músculo queimar. Então, você sente o músculo queimar, exatamente a produção dessa substância que ajuda no crescimento muscular. Então, a gente não precisa levar até a falha e prejudicar a qualidade do movimento. A gente consegue, através de exercícios direcionados para a necessidade de cada aluno, trabalhar o ganho de força e de massa muscular através da contração submáxima. E, claro, através de um bom aporte proteico, de carboidratos. Essa é a minha próxima pergunta. Assim, quais são os alimentos que assim, não podem faltar, né, na mulher? Para a mulher que está na menopausa, para que ela consiga ganhar massa muscular fazendo um exercício de força. Então, para a mulher na menopausa, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento para a questão das proteínas, né? Sim. Hoje em dia se fala muito de consumir muita proteína e tudo mais, né? Acabaram, assim, colocando o carboidrato como um vilão e agora só consome proteína. Mais especificamente para a mulher, nesse período de climatério e menopausa, a gente tem que ter um olhar maior, mais direcionado para esse aporte proteico, colocando ali para ela entre 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso dessa mulher. Então, isso é um cálculo que a gente faz dentro do consultório, assim, né? Claro, tudo vai variar se essa mulher, ela pratica atividade física, se ela não pratica, que tipo de atividade física, quantas horas por semana, enfim, tudo isso é calculado. Mas, então, ela tem que ter um bom aporte de proteínas, ela tem que ter um bom aporte de carboidratos bons, carboidratos mais integrais, né? Então, comer ali os tubérculos, farinhas mais integrais, como a farinha de aveia, por exemplo, buscar alimentos que sejam o mais naturais possíveis, nada processado, né? E também de gorduras boas. Então, tem que ter na alimentação dessa mulher as castanhas, tem que ter as sementinhas, tem que ter o abacate, ela tem que buscar ter bastante fibras dentro da alimentação dela, porque ela precisa ter um intestino funcionando de forma adequada. Nesse intestino vão ser produzidos os neurotransmissores, vão ser produzidos sinalizadores para o corpo dela e vai ser feita a absorção dos nutrientes. Então, o que acontece muito nessa fase da vida da mulher é uma desregulação da microbiota intestinal dela e muitas vezes causando uma maior permeabilidade ali no intestino. Então começa a passar coisinhas que não deveriam passar. Aí essa mulher começa a apresentar sintomas como intolerância à lactose, alguns desconfortos abdominais, um crescimento maior de bactérias que não são tão interessantes para estar ali no intestino dessa mulher, que reduzem a absorção de alguns nutrientes. Então todo esse cuidado dentro da nutrição a gente tem que ter. Não é só aumentar a proteína, né? Mas é um conjunto de coisas, além do estímulo que vai ter que vir do exercício físico, né? E a gente vai ter que repor através de todos esses outros nutrientes. E aí entra também magnésio, vitamina D3, tudo isso que tem que ser analisado e colocado dentro da dieta, da alimentação, né? Dessa mulher. E ver como tudo é uma investigação, né, Bianca? Porque, assim, é muito andar em conjunto, né? Sim. A alimentação com o estímulo do exercício físico. Sim. Eu acho que, na minha opinião, assim, um não anda sem o outro. Não tem como a gente ter bons resultados no exercício se eu não tiver uma boa alimentação. E também não tem como eu ter só uma alimentação adequada se eu não tiver esse estímulo ao exercício, né? Então, os dois andam em conjunto. E essa também é uma parte, assim, que as pessoas resistem um pouco, né? Muito. O termo dieta
assusta um Sim, pouco, né? Por isso que assusta. tem que ser mais uma reeducação alimentar, Mas né? sabe que o termo dieta, até Uhum, para mim, ele era um pouco assustador, uhum, porque eu passei por fases da vida de fazer dietas muito malucas, assim, aham, né? Então eu tive essa experiência. E para mim a palavra dieta remetia muito a coisas muito restritas, assim, né? Coisas, não pode isso, não pode aquilo, vou lá na nutricionista, ela vai me passar uma dieta que eu não posso comer o que eu aham, gosto, né? aham. Mas uma dieta pode ser uma dieta ruim também, pode ser uma dieta de ultraprocessados, pode ser uma Sim. dieta de McDonald's, né? Uhum, É uma dieta, a palavra uhum, dieta vai estar ali também. Então não quer dizer que seja algo bom ou ruim, quer dizer que é um estilo alimentar que a pessoa está seguindo. Mas sim, eu prefiro usar planejamento alimentar porque eu acho uhum. que soa um pouco mais leve, assim, né? E é algo que vai mais de acordo com a rotina da pessoa e tudo mais. Isso. Uhum. Essa parte das pessoas resistirem um pouco a entender que a atividade física ela está relacionada também a uma boa alimentação para que tenha os resultados, é uma coisa bem interessante e é um alerta para as mulheres agora nessa época de climatério, menopausa, principalmente, porque muitas vezes elas estão ganhando peso, não sabem o que fazer. E elas começam a simplesmente fazer uma dieta da moda, Uhum. ou seguir uma dieta que a vizinha está fazendo, ou a blogueira, enfim. E começa a cortar muitas coisas, começa a cortar muitos nutrientes. E o que acontece? Essa mulher ela já está passando por um processo de perda de massa muscular, ela já está passando por um processo de perda de massa óssea. E aí, muitas vezes, a mulher chega ali nos 50 anos, quando ela está já no período, passou pela menopausa, parou de menstruar, enfim, e ela vem com uma osteopenia, uma osteoporose, ela vem com muita perda de massa muscular, e o músculo é o nosso tecido funcional, né? É ali onde acontece todo o gasto energético. Então, quanto Sim. menos massa muscular, menos gasto Uhum, energético essa mulher uhum. vai ter quando ela estiver em repouso ou praticando alguma atividade física. E com o passar dos anos, não é impossível ganhar massa muscular, é muito possível, sim, porém é mais desafiador, né? Sim, tem que ter Então, mais disciplina tem que ter ainda. mais disciplina ainda. Então, Uhum. o que é a ideia? Que a mulher ela chegue ali nos 40 anos, 45 anos, com um bom aporte de massa muscular, né? Com um bom tecido funcionante no corpo dela, porque ela vai ter uma boa mobilidade, ela vai ter uma senescência, ela vai ter uma velhice com muito mais qualidade de Uhum. vida, né? Então, a gente vê hoje muitas loucuras que as pessoas fazem para manter um emagrecimento, para estarem prontas para o verão, né? Uhum. Aquelas dietas de perder 10 quilos De em secar. isso, de secar, Aham. e elas não têm a consciência de que lá na frente isso vai gerar uma consequência, né? Isso vai, de repente, gerar uma falta para elas, vai dificultar ali uma velhice com mais qualidade de vida, ou vai trazer esse desafio maior, né? De ter que reconquistar essa massa muscular. Exatamente. E tudo que a gente quer no futuro, a gente planta hoje, né? É muito isso, assim, eu falo muito para os meus alunos: "Gente, não basta ter, longevidade, vocês têm que ter Sim. qualidade, vocês têm que ter independência, né, isso não tem preço isso, né". E quando a gente fala de uma, longevidade com qualidade e independência, a gente precisa linkar vários objetivos, assim, no exercício físico, né. A Uhum. gente está falando de ganho de força, existe a importância, claro, né, que a gente precisa ter um olhar primeiro para o ganho de força, porque a gente precisa muito dos músculos para a Sim. gente ter saúde. Hoje em dia até está linkado muito o ganho de força nas pernas com a existência, né, a demência, né, Alzheimer, né. Quanto Uhum. mais músculos na coxa, Uhum. menos probabilidade tem de desenvolvimento do Alzheimer. Então, a massa muscular ela é muito importante. Só que a gente precisa ter um olhar para outros objetivos também que são extremamente importantes, que é também a mobilidade, o equilíbrio, Equilíbrio, né? exato. Então, por exemplo, a mulher quando ela entra na menopausa, ela tem uma alteração em vários sistemas do corpo, e um deles é o sistema vestibular, né? Uhum. Então, ela vai ter dificuldade de equilíbrio, né? Eu vejo por mim, né, Uhum. no meu dia a dia, assim, exercícios que eu fazia antes com mais facilidade de equilíbrio, hoje eu tenho que me concentrar muito mais e eu percebo que eu não tenho o mesmo equilíbrio de antes. E não é porque eu deixei de fazer, porque eu faço constantemente no meu dia a Sim. dia, mas é
eu comecei a perceber que existia alterações também Sim. ligadas a isso, né? Natural, né? Isso, o processo de envelhecimento que deixa as articulações mais rígidas, então a gente tem que ter um olhar para a mobilidade, para o alongamento, porque Sim. músculos fracos geram muito mais tensão, então a gente tem que ter um olhar para o alongamento também. Então, olha o contexto de coisas que a gente Exatamente. precisa ter, um olhar para que a gente tenha uma longevidade com qualidade e independência. É aí que entra a verdadeira essência do método Pilates. Porque o método Pilates, ele vai te oferecer todos esses benefícios numa mesma aula e muitas vezes a gente agrega muitos objetivos num mesmo exercício, né? Então, assim, a musculação, ela é um excelente exercício, ela Sim. vai oferecer ganho de massa, mas, assim, ela se restringe em alguns objetivos que o Pilates consegue alcançar. Sim. Que e são objetivos muito linkados à qualidade de vida, que é a mobilidade, que é o alongamento, que é você ter mais equilíbrio, né? Então, O Pilates, ele traz muito isso, e eu acho que vocês quantos anos de casa que vocês têm? 11 Com anos 11 já. anos de casa, tem Esse alunos que mês. estão há 11 anos na casa do Tem Pilates, alunos né? que estão há 11 Então, anos. eu imagino o quanto deve ser legal acompanhar, assim, o Uhum. desenvolvimento, né, dessas pessoas e Isso. tudo mais, assim. Aham. E o quanto isso deve fazer diferença na vida dessas Aham. pessoas, né? Sim. Tanto é que muitas vezes eu acredito que isso deve acontecer com vocês lá, assim. É uma coisa de indicar um pro outro, Aham. de tão bom que Aham. isso é pra mim, que eu quero que o outro Que sinta o outro como pode vivencie ser, né? também. E eu acho que esse é realmente o propósito da coisa, assim, né? Isso, é acompanhamento, né? A gente tem alunos lá de 11 anos, assim, a gente tem senhorinhas que já estão com a gente já há quase 10 anos. Então, a gente acompanha esse processo, porque assim, ó, o processo de envelhecimento, ele é natural, Sim, ele vai acontecer, só que inevitável. é inevitável. A gente só tem que ter um olhar para como a gente quer que isso aconteça, né? Então, a gente faz esse acompanhamento. São muitos anos com as mesmas pessoas, com as mulheres que antes não estavam na menopausa 10 anos Sim. atrás e hoje em dia elas já começam a entrar. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, para essas limitações, para quando essa aluna ela chegue lá numa noite mal dormida, num processo ansioso, a gente tenha esse olhar além também da obrigatoriedade da gente estar lá fazendo só exercícios de força, de mobilidade, de Sim. alongamento. A gente precisa ter esse olhar também para o lado emocional. É um olhar integrativo, né? Isso, exatamente. Então, eu falo assim, que a Casa do Pilates, ela não só oferece exercício físico, ela também oferece aconchego, né? A gente gosta que os nossos alunos, eles se sintam realmente em casa. Na Né? Então, casa do Pilates. realmente, a gente se importa com cada um deles, né? Eu sei porque eu já participei disso. Faz um já tempo, foi, mas enfim, já fui aluna. Já foi aluna, já experimentou um Eu acho que eu pouquinho devo da ter Casa sido do uma Pilates. das pioneiras lá. Sim, Das 7 da manhã. Das 7 da manhã, verdade. Bons tempos. Aí a vida vai ficando corrida, vai entrando na fase produtiva, não vai tendo tempo. Mas enfim, gente, eu faço outras coisas também, não é só... faço outras atividades, não tô parada. Exatamente. E com relação a essa questão da mulher na menopausa, a atividade física em si, principalmente a atividade física resistida, ela não é uma opção. Ela é uma coisa que deveria ser uma obrigação na vida da mulher. Assim. Obrigação, eu digo, não na forma de um peso, mas algo que ela deveria programar para ter na vida dela, porque vai fazer muita diferença. Antigamente, se a gente for parar para pensar, mas a minha avó não sofreu disso, ela não tinha, mas como a vida antigamente era mais ativa, né? Nossa, muito mais. Então a gente não pode fazer esse tipo de comparação, exatamente. E até mesmo a própria alimentação era totalmente diferente, né? E o nível de cobrança da mulher, né? Hoje em dia, a mulher, ela vive uma vida de muitas funções, né? Ela trabalha fora, ela cuida de filho. Sim. Não para. Não para. Então, não dá para comparar a mulher que era a nossa avó, que morava lá no sítio, a mulher da vida moderna de hoje em dia. Não tem como.
Então, a nossa atitude com relação à nossa realidade tem que ser outra. Fora que hoje as pessoas da terceira idade, elas não estão mais fazendo tricô, gente. Não, isso, elas estão cada vez academia, mais elas conscientes, pilates, exatamente. É diferente. É igual minha mãe, eu falo assim, que a melhor coisa que eu posso fazer por ela é estimular ela a ser independente. Então, ela faz pilates, ela faz hidroginástica, e ela é super ativa. Ela Sim, eu tem encontrei ela aquele tem dia, quase, eu fiquei, meu Deus, quase sério? 70 anos ela tem. E ela é super ativa. Ela é super assim, ativa, e eu super vejo, jovem, exatamente. E eu falo que assim, é o melhor que eu posso fazer por ela. Porque assim, muitas vezes, o que acontece? Os filhos, eles querem proteger demais, né? Cuidar demais. Cuidar tem que ser a certo ponto, porque senão a gente acaba prejudicando a independência deles e fazer coisa por eles que eles mesmo têm que estar fazendo, para que eles não percam essas habilidades. Né? Então, a gente precisa ter um olhar para tudo isso, né? De promover a independência mesmo. Eu queria perguntar algo com relação à alimentação e o hipotiroidismo. Como que eu posso linkar uma alimentação? Porque o hipotiroidismo, ele também é uma característica que pode acontecer na menopausa. Sim. Como que eu posso linkar uma boa alimentação que possa acelerar esse metabolismo, assim? Então, acelerar esse metabolismo é o que todo mundo quer, assim, né? Mas acontecem alterações naturais na produção ali dos hormônios mesmo, de conversão de T3 e T4. Isso é natural, é esperado na mulher. Mas o que a gente acaba recomendando? A mulher, principalmente, ela tem que estar cuidando desse intestino dela. Então, para que esse intestino ele esteja funcionante, para que é o segundo cérebro. Que é o segundo cérebro, exatamente. Que é um eixo, né? Que realmente existe. Então, ele tem que ter um aporte adequado de fibras. Então, essa mulher, ela tem que comer vegetais, ela tem que comer frutas. É aquela coisa primordial, que a gente já fala desde muitos anos, assim. É aquele prato colorido. Isso tem que acontecer não só para a criança que a gente está tentando educar na alimentação, mas em todas as fases da vida. E na menopausa, principalmente, não é diferente. Tem que ter os nutrientes que são necessários. Mas o que acontece muitas vezes? Além de essa mulher ter um intestino desregulado, com baixa absorção de nutrientes, não ter um aporte de fibras, muitas vezes ela não tem um aporte das vitaminas e dos minerais que são necessários para que ocorra toda a transformação ali na glândula e toda a formação da T3 em T4. Né? Então, essa tireoide, ela passa a não ser tão funcionante. Falta zinco, falta iodo, falta selênio. Então, a mulher, ela tem que ter ali a castanha do Pará dela todos os dias, é interessante. As sementes eu gosto muito de trabalhar, então fazer um mix, semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça, gergelim, porque ele tem os nutrientes que vão ajudar essa mulher. Muitas vezes vai ter que dar uma suplementada ali no magnésio, isso que eu ia te perguntar. no zinco. Isso é algo bem individualizado, né? A gente tem que olhar para a alimentação dessa mulher como está hoje e analisar até que ponto é necessário ou não suplementar, mas muitas vezes é bem interessante trazer algumas suplementações para ajudar esse metabolismo a dar aquele up, aquele funcionamento adequado, né? Mas é bem comum esperar essas alterações de tireoide na mulher. Porém, tudo isso pode ser prevenido, né, através de uma alimentação adequada, e também isso pode ser, se já está instalado, a gente tem como amenizar e dar uma regulada através do uso dessas suplementações. Claro que às vezes a mulher tem que partir para uma medicação, e isso daí é analisado através, né, de exames laboratoriais, isso que eu ia falar, o médico, né? Exame sempre foi importante fazer, né? Mas nessa fase, a mulher, ela tem que procurar aí um ginecologista, endocrinologista, procurar uma ajuda para ver como é que estão os hormônios dela de fato, né? Depois ela vai partir ali para, de repente, procurar um nutricionista, que, botando a sardinha aqui pro meu lado, né? Ela já deveria estar procurando um nutricionista, mas enfim. E tudo isso para trazer, de repente, para prevenir muitas coisas a acontecer, sabe? Não esperar
esperar chegar aos 40, 45 para fazer isso. Sim. Mas a jovem, nos 30, 35, já começar a ter esse olhar para a alimentação dela, começar a ter esse cuidado, deixar de comer alimento ultraprocessado, o cuidado no uso de plásticos, por exemplo, também, que é uma bem coisa... interessante, né? Que eu até queria te perguntar, essa é outra curiosidade que eu tenho. Sim. Com relação já que você tocou nesse assunto, com relação até o tipo da garrafa que a gente toma água, interfere, ou, por exemplo, o que a gente armazena, quando a gente armazena alimentos no plástico. Sim, com certeza. Tá errado. Totalmente. Tá errado. É que hoje tudo é plástico, né? Vai no mercado, é tudo plástico. Então, as pessoas tendem a usar cada vez mais plástico. Exato. Se tem plástico no mercado, eu vou usar uma garrafa de plástico. Isso. Ou eu vou usar um pote de plástico na geladeira. Gente, quer ver aquelas garrafinhas de plástico que fica no carro? Que a água esquenta, esfria, esfria. A pessoa toma. Não, o que acontece? O plástico, ele libera uma substância que é chamada de bisfenol A. Na verdade, hoje em dia, muitos plásticos, eles colocam que são livres de BPA, mas existem outros tipos de bisfenol que não foram estudados ainda e que, com certeza, acarretam coisas aí para a saúde, né, que a gente ainda não entende muito bem. Mas o ideal é utilizar vidro, sempre que possível, ou inox. Então, a garrafinha de inox, ela é bem interessante, porque até ela vai manter ali mais fresca a água, né? Ou o vidro. Mas o plástico, principalmente aquele plástico que vai para o micro-ondas, gente, não façam isso. Coloca... eu tenho que transportar num plástico. Tudo bem, para não quebrar o vidro. Ok, chegou no lugar, vai esquentar, coloca num prato de vidro, esquenta e come. Mas, assim, o mínimo possível de plástico. Porque, assim, pensa, vou imaginar uma situação aqui. Vou lá fazer as minhas marmitinhas. Tudo saudável. E aí eu vou congelá-las. E congelo no plástico. Não? Então, não. Eu sei que o potinho de vidro é mais caro, mas ele vale a pena. Ele vai compensar com o tempo aí. Não, porque o plástico... ele tem substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos. Então, eles confundem o corpo com essa questão hormonal. Ele causa essas alterações hormonais. Então, desde sempre, seria bom não usar. Nessa fase da menopausa, menos ainda. Que a gente precisa tanto desse equilíbrio hormonal. Exatamente. E ele tem isso de causar esse desequilíbrio. Gente, tem plástico no frasco do shampoo, né? Na pasta de dente, em tudo que a gente pega hoje tem plástico. Então, assim, a gente tá livre, algumas coisas a gente pode evitar. Então, o que a gente puder evitar, melhor. A mesma coisa vai para os alimentos que são de origem mais orgânica. É mais caro? Mas eu posso comprar de vez em quando? Posso. Então compra. Sabe? Porque também tem a questão dos pesticidas que são colocados. Tudo isso a gente tem que ter um olhar. A nutrição funcional, ela olha muito para isso, sabe? Não só para o alimento como algo que vai te trazer caloria, carboidrato, proteína, enfim. Mas o alimento como um todo. E principalmente esse alimento na nossa diversidade, na nossa natureza também, o que isso está causando, porque muitas vezes a gente busca um alimento que, por exemplo, não é da nossa região, né? E aí vem um alimento lá de outro país, ou lá do norte, enfim. Tudo que aquele alimento passou para chegar até aqui, todo o gasto que teve, emissão de combustível, enfim, tudo isso... o nutricionista sério, ele olha para isso. Então, ele vai preferir te passar alimentos que sejam mais regionais, alimentos que sejam orgânicos, de produtores locais, né? Tudo isso é importante. Exatamente. Tudo isso é um olhar mais integral, mais funcional também, para que a pessoa possa entender o papel dela e o papel da alimentação no mundo, né? Porque o nosso lixo é uma responsabilidade nossa. E a mesma coisa é o plástico. Então, todos os dias você coloca a sua marmitinha no plástico, você pega a garrafa de plástico, é uma coisa que você vai descartar, né? E olha o lixo que você está gerando. Então, não só esse olhar para dentro da gente, o que a gente está consumindo, mas também tudo que a gente está causando, assim, porque... antes eram poucas populações, né? Quantos milhões, bilhões de pessoas tem no mundo hoje? Imagina todo mundo consumindo plástico, né?
Eu acho que isso também, eu tenho muito essa visão ecológica da coisa, assim, sempre gostei muito, tanto que eu fui fazer faculdade de biologia antes de formar em nutrição, Olha, que porque legal. eu sempre gostei muito dessa questão de trabalhar tanto o corpo humano quanto a questão da natureza, assim, né? Então, eu acho que o profissional, ele tem que ter também Sim. esse olhar, assim, né? E explicar para o paciente o porquê disso. Ah, não é só, compra marmita de vidro. Tá, mas por quê? Por quê? Né? Eu acho que é muito interessante isso, o explicar por quê. Porque Uhum, quando chega uma informação, não use garrafas de plástico. Tá, não usa. Mas se você não tiver o porquê, uhum, a conscientização, ela é muito menor. Tem que existir o porquê. sim. Porque as pessoas, aí sim, Até fazer sentido, né? para fazer sentido, Uhum, exatamente. Então, e esse olhar, você falou num ponto bem importante, o olhar integrativo, a gente fala muito desse olhar integrativo, né, para si, da gente perceber de como tudo está interligado, né, uhum, todos os órgãos interligados. Então, a gente tem que ter isso também, nós não somos seres isolados, nós vivemos no mundo, sim. né? Então, a gente tem que pensar, ter esse olhar integrativo com o mundo em que a gente vive, né? Sim. E agora eu queria abordar um outro tema, que também é importante, né? Todos muito importantes aqui hoje. Só estamos falando de temas importantes. Ou vamos chegar aqui meia-noite e vamos estar aqui ainda. Sobre o sono, Uhum, né? Que na menopausa é algo assim que é terrivelmente afetado, sim. né? Quais são os alimentos assim que eu preciso evitar à noite e quanto tempo antes de dormir eu preciso me alimentar, assim, eu posso me alimentar? Então, os alimentos, principalmente para evitar, são base de cafeína, né? Então, eu diria não só à noite, mas a partir das 4 horas da tarde, tá diminuindo, né? Evitando ali um café, aquele chá verde, chá preto, muito chocolate também, né? Aliás, chocolate evitar, né? De uma maneira geral, mas enfim, aquele chocolate amargo, Aham. a Nutri libera, A né? Nutri libera. Não, mas assim, no final do dia, evitar esses alimentos com maior teor de cafeína, evitar alimentos muito gordurosos no jantar também, que isso vai dar uma prejudicada ali na absorção de nutrientes, metabolização e tudo mais. E ficar umas 2 horinhas, então, antes de deitar, jantar umas 2 horinhas antes, e de repente, para ajudar a tomar um chazinho mais calmante, uma melissa, uma passiflora, antes de deitar, para trazer aquela tranquilidade para o sono. Mas assim, uma coisa muito importante, voltando lá para o intestino, é essa saúde intestinal para que sejam formados neurotransmissores, para que tudo corra Tudo bem. interligado, Tudo né? Tudo a gente interligado. tem que pensar no contexto total, Sim, né? não Mas, é só não é só consumir algo, mas é a aham, forma como isso vai ser metabolizado e absorvido para o teu organismo, assim, né? Então a nutrição ela é fantástica, assim, porque ela tem esse olhar, a nutrição de forma séria, né? Por isso que eu escolhi a nutrição funcional justamente por causa desse olhar mais ampliado para o alimento. Então, muitas vezes, tem pacientes que a gente não faz um cálculo X de tanto de macronutrientes. Macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Mas a gente olha os tipos de alimentos que estão sendo colocados ali. Muitas vezes, um alimento ele tem um pouco mais de carboidrato do que o outro, mas ele vai trazer mais nutrientes, mais fitoquímicos, aquilo vai ajudar as bactérias boas do intestino dessa pessoa, vai ter mais produção de butirato, vai melhorar a absorção. Então, tem todo esse olhar voltado para isso, sabe? Para que esse alimento ele tenha um bom aproveitamento no corpo dessa pessoa. E isso tudo vai acarretar, então, uma melhora na qualidade do sono, uma melhora no estresse, na ansiedade, né? porque a qualidade do sono está muito ligado a Totalmente. isso, né? Totalmente. E é um ciclo, né? Porque daí essa mulher, ela não dorme bem, ela acorda cansada, Sim, daí ela tá mal-humorada, estressada, tá irritada. ansiosa, exatamente. Aí ela come, ela toma um café para Aham, ficar acordada, daí ela aham. come uma besteirinha para Come um açúcar para amenizar ali dar a uma. ansiedade, isso. Aham. E aí vai virando um ciclo vicioso, assim. Então, é um trabalho
que tem que ser feito no começo, igual a questão que você comentou da atividade física. Muitas vezes é uma coisa que a pessoa não gosta, é um trabalho que ela vai ter que se adaptar, mas depois que ela começa a perceber as melhoras que são causadas, né? Ela começa a entender e aquilo começa a fazer sentido para ela e ela não vive mais sem. É mais palpável, né? Quando a pessoa ela começa a vivenciar os benefícios. No Pilates, assim, a gente sempre fala assim que existem vários objetivos, né, que a gente consegue alcançar através do método Pilates, e cada um tem uma velocidade com que você vai adquirindo eles. Nas primeiras aulas, ela já vai notar uma melhora em bem-estar e na qualidade do sono. Por quê? Porque exatamente pela característica da gente trabalhar a respiração, controle do movimento, né? E os outros benefícios de ganho de massa, de enrijecimento muscular, de melhora de alongamento, ele vem com mais tempo. Mas, enquanto isso, ela vai sentindo os outros benefícios. Sim. A melhora na capacidade da respiração. Eu já estou sentindo melhor a minha postura. Nossa, eu estou me vendo nas fotos, eu já estou com uma postura melhor. Então, está muito linkado aos pequenos benefícios que ela vai vendo no decorrer do tempo, até ela atingir o objetivo maior, a ver o resultado mais palpável ainda. E eu acho que o Pilates tem uma coisa que é muito sintonizada, assim, com a alimentação saudável também. Muito, Porque ele trabalha muito uma questão preventiva também, assim como a alimentação. Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu tô comendo isso aqui, ou eu tô tomando esse suplemento, mas eu não tô sentindo efeito. E, de repente, se tivesse sem esse suplemento? Isso. O que poderia estar causando? Exatamente isso. Né? Eu escuto muito isso também. Meu Deus, mas eu já faço exercício há tanto tempo e eu ainda tô com a dor. Mas e se você não estivesse fazendo? Sim, imagina se não estivesse fazendo. Como seria? No entanto que a gente tem a nossa avaliação, a análise motora funcional, que a gente vai fazendo de ano em ano, né? Para a pessoa poder se ver e ver os resultados. Porque às vezes a pessoa esquece que ela não colocava a mão no pé. Ela esquece que ela não conseguia, por exemplo, ficar num cócoras, né? Que é um exercício, um movimento que a gente faz muito lá de mobilidade, né? Que está muito ligado à qualidade de vida. Então, ela esquece que ela não fazia isso. E às vezes ela se visualiza, ela fala, meu Deus, eu nem lembrava que eu não conseguia fazer isso. Então, quanto que é importante ir vivenciando isso e visualizando isso, né? É igual com a alimentação, né? Às vezes, ela não consegue ver um resultado que tem na balança, mas na constituição física, ela já mudou um monte, né? Porque às vezes as pessoas dão muito valor à balança, a famosa balança, aos números ali, né? Da balança, né? Sim. E a balança, ela engana, mas a roupa não engana. A roupa eu sempre não engana. falo para as minhas pacientes assim, não fica pesando, não precisa ficar olhando na balança. Pega uma roupa tua que tá meio apertadinha, assim, e vai usando ela como modelo, como parâmetro. E isso super funciona, porque a roupa, ela vai te dizer a composição. Claro, né? Não vai pegar uma calça de lycra. que cede um monte. Não vai se enganar também. Mas a roupa, claro, as pessoas começam a notar e começam a falar, né? Sim. Muitas vezes a pessoa até fica meio, será que sim? Será que... Mas o primeiro olhar, o olhar do outro... Parece que conta mais do que o nosso, né? Se alguém fala, a gente fala, opa, realmente teve mudança. Mudou, né? Isso mesmo. Muito isso. Bianca, eu queria que você fizesse algo bem prático agora, assim. Vou te colocar diante de um desafio. Vamos pensar assim, eu vou para a aula de Pilates, vou colocar um exemplo. Vou para a aula de Pilates às 8 da manhã. Tá. E eu tô na menopausa, euzinha, aí, ó. Mara fazendo uma consulta aqui, Mara. Tá, tô fazendo uma consulta. Eu vou para aula de Pilates e o meu foco é ganho de massa. O que eu posso comer antes e o que eu posso comer depois? Tá, 8 horas da manhã. A gente tem algumas possibilidades, né? Isso é muito individual, Mara. Essa mulher acordou que horas? Vamos dizer que ela tenha acordado umas
6h30 da manhã, Tá, mais então. ou menos. Ela acordou com fome, então, né? É, Ela já geralmente ela acorda com fome. Então tá bom. Essa mulher, então, ela pode fazer uma refeição um pouco mais completa. Se ela tem essas 2 horas, 1h30 antes de ir pro Pilates, ela pode fazer um pão com ovo mexido, de repente colocar um cremezinho de abacate, um creme de ricota junto para dar uma cremosidade ali, mas é bem tranquilo. Um pãozinho com ovo e um creme de ricota já fica bem ok. Se essa mulher não puder consumir leite, um cremezinho de abacate, um abacate ali junto. Se essa mulher, ela não se sente muito bem de comer antes, ela pode usar alimentos que sejam mais liquidificados. Então, ela pode bater um suco verde, ela pode bater, de repente, um whey com uma banana, algo nesse sentido. Qual que é a proposta? Deu 1h30 antes do exercício, então ela faz uma refeição um pouco mais completa. Você vê, eu coloquei o pão, que é um carboidrato, coloquei o ovo, que é ali uma proteína, e o abacate, que é uma gordura boa. Então, está bem completa. Ela não tem esse tempo todo e ela quer comer antes de ir. Gente, até uma bananinha com canela já... Bananinha que eu falo é a banana mesmo, não é a bananinha da padaria. Uma banana com canela já vai ajudar essa mulher a ter energia suficiente ali antes do treino, porque daí a gente procura um carboidrato de uma absorção um pouco mais rápida. Então, essa banana já é ok. Até eu ia levantar uma questão, assim, eu acho que isso acontece muito com os nossos alunos, que muitas não gostam de comer antes, porque, por exemplo, no Pilates a gente faz exercícios invertidos, e aí muitas vezes isso causa mal-estar, né? E, levando em consideração isso, né? Ela pode comer algo antes, 1h30 antes é o suficiente? Sim, se for nesse caso, pode ser. Se essa mulher, ela se sente muito mal, ela pratica um Pilates de manhã, ela se sente muito mal, o que é o ideal? Que ela faça uma boa refeição adequada, lógico, na noite anterior. Então, essa refeição, ela vai trazer ali o glicogênio, que a gente chama, né? Que é o substrato energético, para que ela tenha energia para praticar o exercício e não tenha, por exemplo, uma hipoglicemia ou algo nesse sentido ali durante o exercício. Beleza. Mesmo assim, ela ainda não teve a energia necessária. Até 200 ml de suco de uva. Suco de uva. Ótimo. Claro, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Essa mulher também não pode ser uma pessoa que tem alterações de insulina, diabetes, algo nesse sentido. Então, é tudo muito individualizado. Mas, resumindo, 1h30, 2 horas antes, uma refeição mais completa. Pão com ovo, creme de abacate, toma um cafezinho e deu. 1h, 30 minutos antes, uma banana já é o suficiente, uma banana amassadinha com farelinho de aveia, algo assim. Pouquinho tempo antes, meia hora. Pode tomar um copinho de suco de uva que já vai dar uma ajuda. E depois a gente pensa na proteína. Então, quando tá voltando, a gente pensa em dar um aporte um pouquinho maior de proteína e também de carboidrato, claro, ele vai ter o seu papel. Mas o que as pessoas confundem? Antes do exercício, a gente pensa mais no carboidrato, porque ele vai gerar uma energia mais rápida. Depois a gente pensa na proteína, porque ela vai melhorar ali na recuperação, na síntese proteica, na recuperação muscular. Ótimo. E vamos falar um pouquinho de água, né? Água. O meu grande desafio diário, água. Meu Deus. Gente, como aparece gente com dificuldade de tomar água. Minha Nutri muito falou comum. que eu tenho que tomar 2,2 litros. A Nutri é maravilhosa. Eu confesso que eu ainda não cheguei nesse objetivo, mas eu vou chegar. Vai chegar. Aos poucos eu tenho chego. fé, Mara. Eu vou. É o meu maior desafio, mas eu vou chegar. E é uma coisa tão básica, né? É uma coisa primária, assim, e é engraçado água. que, assim, se eu comecei a entender que eu preciso beber água, mesmo não tendo sede. Porque se eu não bebo água, eu não ensino o meu corpo que ele precisa estar com sede. Sim, é que, na ele verdade... Ele acostuma a ficar sem água. É uma questão de hábito mesmo. Eu recebo muitas mulheres que vão no consultório, pacientes, até homens, inclusive, que não bebem água para não ter que ir no banheiro fazer xixi. Gente! Como assim? Ó, euzinha. Ai, meu Deus. É uma necessidade, normal, fisiológica do ser humano, é uma necessidade primordial. Você vê como que essa vida corrida é muito louca, né? Sim, porque a gente não quer parar. Sim.
A gente não quer dar atenção E eu vou pras falar nossas para coisas você, mais ó, eu vou confessar aqui que eu hoje tomo pouca água exatamente por esse pensamento de muitos anos. Sempre dei muitas aulas seguidas, então eu falava, não vou beber água para não precisar ir no banheiro. Uhum. Aí o que aconteceu com o tempo? Fiquei sem O o hábito de beber água. Então hoje eu tenho que me reeducar, Uhum. beber água. Né? Aí o Então, que acontece muitas vezes? A pessoa chega em casa à noite, ela começa a lembrar que ela tem que tomar água. Né, Euzinha. Mara? Euzinha. Aí ela bebe um monte de água à monte noite. de água à noite. À noite, o que acontece? Acorda pra fazer xixi. Bem Aí isso. perde a qualidade do sono. Já não dorme bem por causa da menopausa, né? Aí e a quantidade de água, ela é importante em qualquer fase da vida, mas Sim. E na menopausa? Principalmente porque essa mulher, ela vai ter uma maior alteração ali de retenção hídrica, elas se sentem mais inchadas, elas sentem que o intestino dá uma parada, então pro intestino também é essencial que tenha ali a ingesta de água. Ressecamento vaginal, que é muito comum, então muitas vezes a mulher não tem lubrificação porque ela não bebe água. Porque ela não bebe água. Isso é muito básico, assim. Aí às vezes a mulher, ela não vai ao banheiro, ela tem problemas intestinais, porque ela não bebe água, e ela prefere tomar um laxante do que tomar água. Você sabe que eu tive uma dificuldade com a história da água, porque eu sempre comi muita fibra. Então, muita verdura, e aí bebia pouca água. E aí muita fibra com pouca água. Essa conta não fecha? Não fecha. Não. Aí a história não é que eu tinha que diminuir a verdura. Não, era que tinha que aumentar a água. Aumentar a água. Sim, e muitas vezes, assim, soluções que a gente traz, né, para o paciente, tem pessoas que não gostam do gosto da água. É isso. Água, tudo bem, eu né? coloco um limãozinho ali para dar uma... Isso, espreme um limãozinho na água, coloca um hortelã, umas rodelinhas de limão siciliano, enfim, coloca um saborzinho na água, de repente faz um chá um pouco mais diluído, só para dar o sabor ali na água, sabe? Isso foi uma pergunta que eu me fiz essa semana. Eu olhei para minha garrafa d'água e falei assim, se eu colocar um sachêzinho de sal aqui, de chá, de sal não. Aí não vai dar. Não vai dar. De chá, porque fala assim que você não pode contabilizar água, suco, chá, café, chimarrão. A água é água. Sim. Aí eu me fiz essa pergunta, se eu colocar aqui dentro, será que conta como água? Depende do chá. Porque, por exemplo, se você colocar um chá que ele é mais cafeinado, o chimarrão, ele é algo que pode estar te ajudando mais a desidratar do que hidratar. E quais são os chazinhos que pode colocar dentro da água? Seriam chás mais aromáticos. De repente, Tipo, um chazinho camomila? de hortelã, camomila bem pouco também, porque ela vai dar uma ação um pouco mais calmante, né? Mas dá para fazer, dá para colocar. Eu prefiro mais os chás de frutas. Então, a maçã, a laranja, de repente colocar uma canela na água para dar o sabor, um hortelã. E assim, faz ele mais diluído, não faz o chá concentrado. Só para dar o saborzinho na água mesmo, sabe? E sempre fazer um cálculo de 35 ml de água por quilo de peso. Então, esse é o seu mínimo por dia. Isso. O mínimo. Pensando que muitas vezes a pessoa pratica uma atividade física, ela transpira um pouco mais, então tudo isso a gente vai perdendo ali os eletrólitos, né? E se a gente pensar que 80% do nosso corpo é água, tem corpo aí que tá seco, né? Tem corpo que tá seco. É verdade. Você vê como é que quando a gente faz essa conta, aí a gente fica mais palpável a necessidade da água, né? E assim, quando você tem, por exemplo, aqui a gente tá com um copo na frente, né? Parece que isso te dá mais aquela vontade de tomar água. Então, uma sugestão é andar sempre com uma garrafinha de água e ter ali o seu objetivo. Não, nessa manhã eu vou terminar de tomar essa garrafinha. E isso também tá muito ligado com a parte cognitiva, né? Porque se 80% do cérebro é água, se eu não tenho água a nível cerebral, eu posso prejudicar funções cerebrais. Totalmente. Né? Totalmente. Como uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples, né? E você vê, quase de graça. Quase de graça. Então, e agora eu queria, puxando para a parte final, eu queria que você falasse um pouquinho, Bianca, de como a mulher na menopausa, assim,
pode distribuir essas refeições no dia a dia, porque tem mulher assim que, eu faço só 3 refeições. 3 refeições, ela é suficiente? Não, precisa estar mais distribuída. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é bem, bem individual, assim, mas pincelando, né, sobre isso, essa mulher, na verdade, ela tem que prestar atenção na composição do que ela come. Se ela come 3 vezes por dia, refeições que são equilibradas, que são completas, que tem ali a questão da proteína, do carboidrato, da gordura boa, tem a fruta junto, tem os vegetais, então tudo bem ela comer 3 vezes por dia. Agora, se ela tem refeições que é um pão com manteiga de manhã, no almoço ela coloca um frango com um pouco de salada e à noite ela repete o almoço. Não tem nutrientes suficientes para essa mulher. Tem que ter uma alimentação variada. Variada, exatamente. E principalmente ela tem que prestar atenção nos sinais que o corpo dela traz, assim. Então, é legal comer de 3 em 3 horas? É legal, mas nem todo mundo tem fome de 3 em 3 horas. Então, respeita a tua fome, respeita a tua saciedade. Não tenta seguir um padrão que todo mundo segue, sabe? O ideal é que ela tenha essas refeições ao longo do dia mais espaçadinhas, assim, para que ela mantenha, então, a glicemia dela bem equilibrada, não tenha picos de glicemia e tudo mais, sabe? Mas se não dá, ela tem uma vida corrida, então tem sempre essa ideia de que ela tenha as refeições mais completas. E claro, muitas vezes dá para levar na bolsa uma castanha, né? Dá para levar ali uma fruta seca, enfim. Às vezes a gente que não para entender o que o nosso corpo está sentindo, igual a sede, assim, né? Aí essa mulher, às vezes, ela chega em casa à noite morrendo da fome e ela come até o reboco da parede. Bem isso mesmo, né? Acontece, mas é porque a gente passa o dia inteiro sem entender os sinais que o nosso corpo tá dando, sem entender, sem perceber. Não para olhar para si, né? Exato. Então, assim, é legal se ela puder comer de 3 em 3, 4 em 4 horas, para que ela mantenha os índices glicêmicos dela equilibrado, é legal. Não deu, tudo bem, não precisa entrar em desespero, mas tenha sempre a consciência de que a tua alimentação tá bem, bem completinha nessas 3 refeições que estão sendo feitas ao longo do dia. Legal. Então, eu acho que hoje nós abordamos um tema muito, 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 muito importante mesmo para menopausa, né? Para as mulheres que passam por essa fase desafiadora, né? Que é a necessidade do exercício físico e da alimentação e o quanto o Pilates pode auxiliar nessa fase, né? Oferecendo ganho de força, mobilidade, alongamento, equilíbrio, são todos sistemas e elementos que são prejudicados nessa fase, né? Por N fatores que vêm do distúrbio hormonal, de todo esse desequilíbrio orgânico, né? Eu acredito que a mulher, Mária, quando ela começa a entender as mudanças que estão acontecendo ali no corpo dela, aceitar essas mudanças, acolher essas mudanças, ela começa a olhar com outros olhos e isso vai transformando a forma dela, a vida dela, né? Aí tudo começa a fazer sentido. Eu acho que tanto a nutrição quanto o Pilates, eles têm isso em comum de trazer isso para essa mulher, esse acolhimento e esse entendimento, né? Então, recomendo. Recomendo. Exato. A gente fala muito do Pilates da redescoberta, né? Redescoberta do próprio corpo. E aí a gente realmente se voltar para si, né? Ter esse olhar para as nossas necessidades, né? E na vida corrida que a gente vive hoje em dia, é muito difícil, é desafiador fazer isso, né? Quando a gente tem essa vida toda atribulada. Mas é algo necessário, porque ninguém vai viver as nossas escolhas do que nós mesmos, né? Então, a gente precisa escolher um bom exercício, a gente precisa escolher uma boa nutrição, porque quem vai viver a nossa velhice somos nós. Né? Então, esse é o ponto-chave. Eu acho assim que a mulher precisa enxergar a menopausa não como um fim, né? É desafiador? Porque para mim foi um choque, assim, quando eu comecei a perceber, porque é como se fosse uma quebra.
existe um tempo antes e um tempo depois, depois, né? A gente começa a perceber isso, É o início né? de uma nova fase. Isso, mas o olhar que a gente precisa ter é que não é o fim, é o início de uma nova fase. E é uma nova fase para a gente estar olhando, né? Para nós mesmos, assim, para as nossas necessidades, né? Exato. Um autocuidado. Talvez seja um grande puxão de orelha que a vida nos dá. Né? A mulher passou a vida toda cuidando de tudo, de todos, agora chegou a vez exatamente. dela, né? E a gente só vai ter uma longevidade aí com qualidade e independência, pensando lá na frente, se a gente plantar agora. Isso. E a fase da menopausa é um tempo da gente plantar, para a gente poder colher uma velhice com saúde. Na verdade, a gente já pode plantar um pouquinho antes, né? Se a gente tiver um pouco mais de consciência e um olhar mais preventivo, né? Eu acho que é inteligente da nossa parte pensar... Viver uma vida mais saudável, Isso. né? Viver uma vida mais saudável, desde lá da infância, porque a gente planta os hábitos de adulto lá na infância, né? Tudo é uma E as coisas estão relacionadas construção. Com os nossos padrões, né? E os padrões não se constroem da noite para o dia. Então, são coisas que vêm ali ao longo dos anos. Padrões alimentares, padrões de atividade física, enfim. Tá tudo bem relacionado. Que legal. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom. Bianca, nosso foi um prazer. Que bom, gente. E assim, é um espaço realmente para a gente falar de saúde, de bem-estar, né? E esse foi o nosso primeiro episódio e foi uma honra tê-la aqui com a gente. A honra foi toda minha, muito importante falar sobre isso, é um assunto muito necessário. Aí eu queria te deixar um espaço para você, se você quiser deixar um recadinho, até para as nossas alunas da Casa do Pilates, nossas, né, todos os alunos, Sim. mas um especial aí para as nossas 40 mais da Casa do Pilates, lá. aí para você deixar um recadinho para elas. Então, pessoal, comecei a atender na Casa do Pilates agora. Estou lá junto com a Mara, junto com a Fê, um prazer enorme de estar lá. Tenho a minha formação totalmente voltada para a saúde da mulher e principalmente essa mulher que passa pelo climatério e a menopausa. Então, o meu olhar é totalmente integrativo e funcional, buscando cuidar dessa mulher com o acolhimento que ela merece. Então, fiquem à vontade para consultas, estou à disposição e vai ser um prazer conhecer vocês. Isso aí, muito obrigada, Bianca. Gente, quero agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento e vou deixar o recadinho de vocês acolherem isso, que a menopausa não é o fim de nada, e sim o início de uma nova etapa de autocuidado. E nós nos vemos no próximo episódio. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.